Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 14 de junho, domingo, 11º domingo do tempo comum. Somos convidados a refletir a palavra de Deus para que o nosso coração possa se inflamar de amor e assim, convocados por Jesus, chamados por Ele, somos também enviados a testemunhar a boa nova. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho se encontra em São Mateus, capítulo 9, versículos de 36 ao capítulo 10, versículo 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, hoje esse evangelho pode ser dividido em 3 pequenos blocos. Primeiro, do capítulo 9, versículo 36 a 38, a situação que se encontram as pessoas. O segundo bloco, amados irmãos e irmãs, o capítulo 10, do versículo 1 ao 4, o chamado, a vocação dos 12 discípulos, que também são chamados apóstolos, enviados. Terceiro, do capítulo 10, versículo 5 até o versículo 8, o envio missionário. Jesus que envia os 12 apóstolos. Portanto, a vocação e a missão nascem do coração de Deus, fincado em uma situação social, em uma realidade palpável. Neste primeiro bloco, nós devemos tomar consciência do tempo de Jesus, a situação das multidões e perceber o sentimento de Jesus. As multidões estão como ovelhas sem pastor, diz Jesus. E é bom lembrar que no templo de Jesus a Galileia era governada por Herodes Antipas, o tetrarca, e ao sul, a Judéia e a Samaria eram governadas por Pôncio Pilatos, governador e representante diretamente do Império Romano. O Império Romano tinha então seus soldados militares em Israel, cobravam impostos, taxas, não havia assistência de saúde nem saneamentos básicos.
Havia muita pobreza, muita doença, muitas pessoas morrendo de fome, desassistidas e abandonadas. As multidões então estão como ovelhas sem pastor. E Jesus revela um sentimento muito bonito: a misericórdia e a compaixão. Ter misericórdia, amados irmãos e irmãs, é ter o coração voltado para o miserável, para o pobre, para o necessitado. Compaixão é padecer com o outro, ser capaz de entrar na situação concreta que o outro está vivenciando, sofrer o sofrimento do outro. Compaixão é empatia, solidariedade para com aqueles que estão sofrendo. Um povo que se encontra em uma situação de dor, sofrimento, doença. Jesus é este pastor, bondoso, amoroso, que cuida do rebanho. Ele passa da imagem do rebanho para a imagem da roça, da agricultura. Ele diz que há muito trabalho, mas muitas coisas para ser colhida, porém há poucos trabalhadores. Nós temos aí então duas imagens estabelecidas até o momento: as ovelhas sofridas e maltratadas. Primeira imagem. E a segunda, a colheita é grande e muito trabalho a ser vivido, a ser realizado. A segunda imagem. O contexto do chamado e do envio dos apóstolos fica claro dentro deste cenário. O sentimento de compaixão de Jesus é a base da vocação e da missão de cada discípulo, de cada discípula, sobretudo nos dias atuais. Assim, podemos atualizar desta maneira o Evangelho de São Mateus para a nossa vivência, já de uma forma meio antecipada. O capítulo 10, dos versículos 1 a 4, dentre os discípulos, todos os que estavam ouvindo, as multidões, Jesus escolhe 12. O número 12 é simbólico. Ele representa as 12 tribos de Israel, o novo povo de Deus. Aqueles que são chamados, Jesus conhece pelo nome. É como que o olhar de Jesus que penetra o nosso olhar, toca o nosso olhar e o mais íntimo de nós. Por quê? Porque Ele nos amou por primeiro e assim nos chama a segui-lo e nos envia como apóstolos em missão. A lista dos apóstolos inicia por Simão Pedro, ele encabeça essa lista. Pedro, ele é um mistério de unidade. Hoje o Papa Francisco, como sucessor de Pedro, ele representa esse mistério sacramental da comunhão e da unidade como um caminho aonde todas as comunidades se encontram. Jesus mesmo desenvolveu um belíssimo e frutuoso ministério. Ele perdoou os pecadores, curou os doentes, expulsou os espíritos impuros, devolveu a esperança aos pobres que estavam na sarjeta, nos buracos da vida. Ele devolve aos deserdados a garantia de dignidade, tirando as pessoas da sarjeta da história. Os discípulos são chamados apóstolos e eles devem ter o mesmo sentimento de Jesus, o mesmo sentimento de compaixão. Eles se tornam missionários, enviados por nosso Senhor Jesus Cristo. E assim eles conseguem vivenciar aquilo que o Senhor os convida, pelo caminho anunciando o reino dos céus, que está próximo de cada um daqueles que o Senhor os confiou. No capítulo 10, versículos 5 e 8, nós vemos Jesus então que encaminha, portanto, esses discípulos, os 12 apóstolos, em missão. E conclui dizendo: de graça recebestes, de graça deveis dar. Tudo é graça, tudo é bênção. O Senhor que nos convida a estar em sua presença, Ele
que nos dá a graça que por meio do salmista tenhamos consciência. Nós somos, Senhor, o vosso povo e o rebanho, o vosso rebanho, ó Senhor. Que Ele nos conceda graça neste dia. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós. Sede favorável a nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro de vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.